Na aula anterior, nós estudamos a propriedade da multiplicação na hora de encontrar restos na divisão. Nessa aula, nós vamos tentar mostrar por que aquela propriedade funciona. E para isso, a gente vai usar uma coisa chamada distributiva. Eu vou começar com uma multiplicação que muito provavelmente você já sabe o resultado. 9 vezes 7 tem como resultado 63. E o que a gente vai começar a fazer agora é pegar esses componentes da multiplicação, o 9 e o 7, que se chamam fatores, esse é o nome que se dá aos componentes da multiplicação. Nós vamos pegar esses fatores e vamos quebrar esses fatores de forma aditiva. Você vai entender isso agora. Eu vou aqui colocar o 7, que é um dos fatores, só que o 9 eu vou quebrar em 3 mais 6. 3 mais 6, 9. E vou fazer um diagrama para facilitar a visualização. Então agora, como a operação é 9 vezes 7, eu estou multiplicando esse 7 pelo 9 que aqui aparece quebrado numa soma, 3 mais 6. Então a multiplicação pode ser feita assim, 3 vezes 7, 21. 6 vezes 7, 42. E perceba que se você somar esse resultado, 21, com esse resultado, 42, você vai obter exatamente o 63, que é o resultado da nossa multiplicação. Nesse primeiro exemplo, eu quebrei um dos fatores, mas nada impede que a gente quebre os dois fatores. Então, vou fazer isso agora. O 7 eu vou quebrar em 3 mais 4. E o 9, para não ficar repetido aqui, em vez de quebrar em 3 mais 6, eu agora vou quebrar em 5 mais 4. Então perceba, 5 mais 4, 9, 3 mais 4, 7. E eu vou de novo desenhar aqui o nosso diagrama para que fique mais fácil a visualização. Então, como nós estamos multiplicando 7 por 9, multiplicação, eu posso fazer cada pedaço com cada pedaço aqui. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 4, 16. E 3 vezes 4, 12. Note que, se nós somarmos esses 4 resultados, 15, 20, 12 e o 16, o resultado será exatamente 63. Então, essa é uma das maneiras de se representar o 9 vezes 7. Mais interessante ainda é notar que você pode quebrar cada um desses fatores em mais de 2 pedaços. Então, por exemplo, eu posso quebrar o 9 em 3 pedaços assim, 4 mais 3 mais 2, e isso está representando o 9. E o 7 eu posso quebrar em 3, 2 e 2. Nada impede que eu faça isso. De novo, vou desenhar aqui a nossa grade, que facilita não só a visualização, mas também a execução. Dessa forma, a multiplicação de 7 por 9 pode ser feita assim, ó, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2,
4, e tudo vai se repetindo aqui, porque esse 2 é igual a esse 2, então aqui eu vou ter 8, aqui eu vou ter 6, aqui eu vou ter 4. E mais uma vez, a soma de todos esses resultados, desses 9 resultados, vai dar 63. Agora eu vou mostrar como isso pode nos ajudar a encontrar restos na divisão. Para a gente entender como esse diagrama pode nos ajudar a encontrar restos em divisões, eu começo propondo um problema. A pergunta é, se eu multiplicar 19 por 13, isso dá um resultado. Se eu dividir esse resultado por 11, qual será o resto dessa divisão? Bom, a primeira maneira, talvez a mais evidente, é fazer a multiplicação de 19 por 13, pegar esse número, esse resultado, dividir por 11 e verificar qual é o resto da maneira tradicional. Mas nós podemos usar esse nosso diagrama ao nosso favor, da seguinte maneira. Vou representar este produto, 19 vezes 13, exatamente da forma que a gente fez com 7 vezes 9. Como eu estou interessado na divisão por 11, eu vou tomar o cuidado de fazer com que o 11 apareça na quebra do 19 e também na quebra do 13. Então eu vou escrever o 19 como 11 mais 8. E vou escrever o 13 como 11 mais 2. Perceba que eu fiz o 11 aparecer nas duas quebras porque eu estou interessado na divisão por 11. De novo, eu vou desenhar a nossa grade. E vou executar a multiplicação. 11 vezes 11, 121. 11 vezes 8, 88. 11 vezes 2, 22. E 2 vezes 8, 16. E a gente não tem dúvida que a soma desses 4 números vai dar o resultado de 19 vezes 13. Mas nós estamos interessados no resto. Então, eu vou olhar um por um os restos. Perceba, 121 na divisão por 11 tem que deixar resto zero. Por quê? Porque o 121 é múltiplo do próprio 11. Ele surgiu de uma multiplicação que envolve o 11. Portanto, o 121 é múltiplo de 11. E se ele é múltiplo de 11, no momento em que eu divido esse valor por 11, o resto tem que ser zero. Vamos olhar para o 22. 22, ao ser dividido por 11, também tem que deixar resto zero. Por quê? Como o 22 é um resultado que foi obtido através da multiplicação do 11, nesse caso por 2, ele é um múltiplo de 11. E se o número é múltiplo de 11, quando você o divide por 11, o resultado do resto é zero. O mesmo vai acontecer com 88, porque o 88 é um número que surgiu através da multiplicação do 11 pelo 8. Portanto, ele é múltiplo do 11. E se o 88 é múltiplo de 11, quando você divide o 88 por 11, o resto da divisão é zero. De fato, o único que surgiu aqui e que não vem da multiplicação do 11 é o 16. Então, é exatamente para ele que eu tenho que olhar para poder determinar a resposta da nossa pergunta. Então, 16 dividido por 11 deixa resto 5. Como o número que nós estamos dividindo por 11 é a soma de 121 com 88, com 22 com 16, nós já vimos na propriedade da adição que os restos são somados. Portanto, 0 mais 0 mais 0 mais 5 significa que o resto da divisão desse número por 11
tem que ser 5. Para que essas ideias fiquem bem guardadas, fiquem consolidadas, vamos fazer um outro problema parecido com o anterior. A gente agora quer descobrir o resto da divisão do resultado desta multiplicação, 23 vezes 24, por 10. Então, o natural seria multiplicar 23 por 24, pegar esse resultado, dividir por 10 e verificar qual é o resto. A gente pode fazer isso, mas não precisa. A gente pode quebrar o 23 e o 24. Só que como eu estou preocupado, eu estou interessado em observar o resto na divisão por 10, é interessante que na hora de quebrar o 23 e o 24, em ambos eu faça com que o 10 apareça. Eu posso fazer isso assim, ó. Vou quebrar o 24 em 10 mais 10 mais 4. E o 23 eu vou quebrar em 10 mais 10 mais 3. Só que aqui acontece uma coisa interessante. O 10 está aparecendo duas vezes, coisa que não acontecia no de cima, porque o 11 só cabe uma vez no 19 e só cabe uma vez dentro do 13. Aqui o 10 cabe duas vezes dentro do 24 e duas vezes dentro do 23. Você pode fazer assim, não tem problema, mas é mais prático se você juntar esses dois exemplares aqui, em vez de escrever 10 seguido de 10, escreva 20. Então, vamos modificar aqui a nossa tabela. Em vez de escrever 10, 10 e 4, eu vou escrever 20 mais 4. E o mesmo eu vou fazer aqui no 23. Em vez de escrever 10, 10 e 3, eu vou escrever 20 mais 3. Vou desenhar a grade. E vou fazer uma multiplicação de cada vez. 20 vezes 20, 400. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. E 3 vezes 4, 12. De novo, a gente sabe que se nós somarmos 400 com 80, com 60, com 12, a soma desses quatro números vai dar o resultado dessa multiplicação aqui. Mas a gente está querendo observar o resto da divisão desse número por 10. Então, 400 é um número que veio de uma multiplicação que envolve o 10. O 10 está aqui dentro e também está aqui dentro. Portanto, 400 é múltiplo de 10. Isso quer dizer que na divisão de 400 por 10, o resto é zero. O mesmo acontece para o 60. Como ele é múltiplo de 10, o resto na divisão por 10 é zero. O mesmo acontece para o 80. E efetivamente quem vai decidir o resto dessa divisão é esse último produto aqui, 3 vezes 4, 12. Só que nós sabemos que na divisão por 10, o resto tem que ser menor do que 10. Quando eu tenho 12, é sinal de que eu consigo fazer mais um grupo de 10 e que ainda vão me sobrar duas unidades. Então, como o número 23 vezes 24 é a soma de 400 com 80, com 60, com 12, o resto, pela propriedade da adição, é dado pela soma. 0 mais 0 mais 0 mais 2. Portanto, a resposta aqui é 2. Uma última coisa bem bacana que eu gostaria que você percebesse é que quando a gente faz a quebra dos dois números, tanto aqui quanto aqui, foi feito assim, tomando o cuidado de fazer com que apareça em ambos o divisor, como eu fiz aqui, ó, o 11 aparecendo no 19, o 11 aparecendo no 13. Quando o divisor era 10, eu fiz o 10 aparecer no 24, ele está aqui embutido como 10 vezes 2.
E o 10 também aparece aqui no 23. Quando a gente toma esse cuidado de fazer com que o divisor apareça nos dois componentes da multiplicação, o que vai acontecer é que esses resultados dessas 3 células aqui serão sempre múltiplos do nosso divisor, que no caso aqui é 11. Portanto, o resto sempre vai ser zero. Perceba aqui, ó, isso também acontece. Nessas 3 células, os resultados das multiplicações são múltiplos do 10, que é o nosso divisor. Por isso, o resto é zero. Então, quem de fato vai definir o resto da divisão é o resto que sair dessa última célula aqui. Então, recapitulando, se quando a gente faz a quebra dos números, eu tomo o cuidado de colocar aqui um múltiplo do divisor e aqui também um múltiplo do divisor, e eles não precisam ser iguais, o que vai aparecer aqui é um número múltiplo do divisor. Portanto, na hora em que a gente fizer a divisão, o resto vai ser zero. A mesma coisa aqui e aqui. Bom, aqui eu já vi que é verdade. A mesma coisa nessas 2 células aqui, ó. Ambas serão ocupadas por um número que é múltiplo do divisor. Portanto, quando a gente fizer a divisão, o resto vai ser zero. Então, perceba que se o nosso objetivo é buscar o resto da divisão, eu não preciso nem fazer a multiplicação. Eu já sei que vai dar zero aqui, zero aqui, zero aqui no resto. E quem de fato vai definir vai ser o resultado dessa célula aqui. Então, espero que você tenha entendido, tenha gostado. A gente vai usar essa propriedade nas próximas aulas e eu te aguardo para o próximo encontro.